Saúdo a todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom estarmos juntos novamente para estudarmos a Palavra de Deus. Agradeço a Deus por este dia que nos é dado e também o momento que vamos ter estudando a Bíblia. Agradeço a todos vocês, ouvintes, amigos, que nos acompanham diariamente estudando a Palavra de Deus. E nós gostaríamos que você divulgasse o canal Hora Tranquila para os seus amigos, seus grupos, compartilhasse os estudos, que nós possamos ter este hábito de compartilhar com aquelas pessoas que nós conhecemos aquilo que é bom. E a palavra de Deus é a melhor coisa que nós poderemos fazer. E sempre nós deveremos fazer como a primeira tarefa do nosso dia. É ter comunhão com Deus, orar, estudar a Bíblia e depois sair para o trabalho. Nós nunca deveríamos sair sem antes falarmos com Deus, conversarmos com Ele e ouvirmos também a sua voz através da sua palavra. Nós agradecemos a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde vocês nos ouvem. E queremos aqui mandar um alô para Carla Silva, que é de São Luís, no Maranhão. Também o Luiz Augusto, que é de Nova Serrana, em Minas Gerais. A Valdina Santos, de Fortaleza, no Ceará. Também a Francisca Santos, de São Luís, no Maranhão. Marlene Batista, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Renato Chaves, de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Maria Freire, do Maranhão. Lília Andrade, de Lusiânia, em Goiás. Também Maria Dolorosa, de Porteiras, no Ceará. Simone, de Salvador, em Bahia. A Terezinha de Capim Grosso, também na Bahia, e ainda um alô especial para Sara Santos de Valinhos, Jaci Ferreira do Pará, irmã Lili, que está lá em Fortaleza, juntamente com seus familiares lá do Brasil, o seu irmão, a cunhada, enfim, os parentes, que Deus abençoe a todos vocês, e também os familiares da irmã Lili aqui na Flórida, porque ela mora na Flórida, mas está em tratamento lá no Brasil, em Fortaleza. Que Deus abençoe a todos e iremos orar ao nosso Deus. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, estamos agradecidos por mais este dia de vida, por este momento que teremos estudando a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós e que fale a nossa mente, ao nosso coração, nos ajudando a entendermos e também praticarmos as Tuas verdades em nossa vida. Pedimos a bênção especial para todos os irmãos, amigos, onde quer que estejam, ouvindo a Tua Palavra, e aqueles que nos pedem orações. Tu sabes muito bem o que cada um está precisando, que o Teu Espírito Santo esteja presente na vida de cada um deles e conceda as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos dando sequência a nossa série Praticando o Cristianismo, falando esta semana sobre os profetas que Deus chamou e ainda chama para poder levar uma mensagem de advertência, de repreensão, de exortação a cada um dos seus filhos. Deus, amigos e irmãos, Ele nos ama e Ele jamais quer nos ver longe dEle. É por isso que Deus usa a sua palavra, usa os profetas para falar ao nosso coração, para nos mostrar a direção errada que estamos seguindo em nossa vida e possamos retornar para Ele, porque Deus sempre está pronto a nos perdoar, a nos aceitar e fazer com que nós sintamos o seu amor por cada um de nós e também estejamos transmitindo este amor àqueles que estão ao nosso redor. Nós dissemos aqui ontem no nosso estudo que Samuel ficou muito triste quando o povo pediu um rei. Samuel pensou que ele estava sendo rejeitado pelo povo, mas Deus disse, não, eles não estão rejeitando a vocês, estão rejeitando a mim, rejeitando a Deus. Eles queriam um rei e Saul foi o primeiro rei. Nós sabemos tantos problemas que Saul trouxe, para Samuel como profeta. Samuel sempre tinha que ir lá advertir o rei Saul, mostrar o caminho errado que ele estava seguindo. O rei Saul não gostava. Isso está tudo relatado em 1 Samuel, vocês podem ler toda essa história. E então, Deus também levantou outros profetas. E quando Deus levantava um profeta, não era somente para repreender o povo e trazê-lo de volta a si, mas era para também fazer com que o povo não se esquecesse dos menos favorecidos,
dos órfãos, das viúvas, das pessoas que não tinham lugar para morar, as pessoas que eram estrangeiros entre o povo. Deus sempre se preocupou com essas pessoas. E Deus então chamou também Amós. E Amós era um homem simples. Amós era um homem da lavoura, da zona rural. Amós, ele estava cuidando do gado quando Deus o chamou. E nós lemos em Amós capítulo 7, versos 14 e 15: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas sou boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai, profetiza ao meu povo de Israel. Veja, irmãos, Deus, quando Ele quer usar, Ele usa qualquer pessoa, não precisa ser uma pessoa estudada, erudita. Pode ser uma pessoa simples, como era Amós. Ele diz aqui: eu sou boieiro, quer dizer, cuidava de gado, colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai, profetiza ao meu povo de Israel. Então, como eu disse, Amós, ele foi um profeta vindo da zona rural, um homem sem formação acadêmica nas escolas dos profetas, porque naquela ocasião havia escola de profetas. E Amós não participava de escola de profetas. Ele era um tocador de gado, colhedor de sicômoros, como ele diz aqui. Ele tinha uma linguagem rude, mas a linguagem dele era uma linguagem franca e direta, uma linguagem quase que agressiva. Por quê? Porque era um homem simples do campo. Amós, ele condenou com veemência a idolatria que estava reinando no meio do povo de Israel, o povo do norte, porque o povo de Israel foi dividido em duas nações, duas tribos, o reino do sul, que se chamava Judá, e o reino do norte, que se chamava Efraim. E a capital do reino do norte era em Samaria. O povo que foi chamado por Deus havia trocado o culto a Deus pelo culto a Baal, que era o deus dos sidônios. O povo havia trocado Deus pelo diabo, e o recado divino para Israel e para Judá era o mesmo: deixem a idolatria, a promiscuidade sexual, a transgressão do descanso do sábado e retornem para Deus. E se vocês, diz ele aqui, não se arrependerem de seus pecados, vão se arrepender de não terem se arrependido. E muitos males foram profetizados tanto para o reino do norte, que era Efraim, como eu disse, como para o reino do sul, que era Judá. E Amós estava lhes falando em nome do Senhor Deus, e a mensagem deveria ser obedecida. Mas a maioria do povo não obedeceu aos clamores desse profeta. Por quê? Porque era um tempo de crise espiritual, era um tempo de apostasia coletiva. O povo não estava nem aí, não queria ouvir a voz de Deus. E embora Amós, ele não tenha sido assim um profeta diplomático em sua linguagem e também nas suas advertências, a mensagem de Amós como profeta, ela foi temperada com súplicas para que o povo voltasse ao seu Deus. Agora, essa súplica incluía renovação do senso de justiça do povo e o cuidado para com os pobres entre eles. Amós capítulo 5, verso 24 diz: antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Então, a preocupação de Deus aqui, mais uma vez, é demonstrada para com os oprimidos, para com os pobres, para com os que eram injustiçados. Nós lemos em Amós capítulo 3, verso 9 a 11. Amós capítulo 3, verso 9 a 11 diz assim: fazei ouvir isso nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes alvoroços no meio dela, e os oprimidos dentro dela. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: um inimigo surgirá e cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. Amós 3, de 9 a 11. Então, ele aqui fala, olha, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria. Estava falando aqui para o reino do norte, que era Efraim. Também,
Amós capítulo 4, verso 1 e 2 diz assim: ouvi esta palavra, vós vacas de Baçã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e os vossos descendentes com anzóis de pesca. Então aqui o profeta Amós falando que estavam oprimindo os pobres e quebrantando os necessitados. Deus, amigos e irmãos, Ele ama a todos indistintamente, mas Deus tem um apreço muito grande pelos pobres, pelos necessitados, pelos que sofrem, pelos que são injustiçados, pelos que sentem falta da misericórdia. E nós, como povo de Deus, assim como o povo de Israel estava sendo repreendido pelos profetas porque estavam adorando outros deuses e se esquecendo também dos pobres, dos necessitados, Deus está falando para nós que nós deveremos estar atento às necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Com certeza, você conhece alguém, quem sabe mora na sua rua, quem sabe frequenta a sua igreja. Você conhece alguém que está passando necessidade e o que você tem feito por essa pessoa? Lembre-se que Deus vai cobrar, no dia do juízo, aquilo que nós deixamos de fazer pelo nosso semelhante. Que possamos ser tocados pelo Espírito Santo e atender às necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos sempre nos lembrar que quando nós fizermos qualquer coisa ao mais pequenino irmão, estamos fazendo ao próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 25, verso 40. Que Deus nos abençoe.